em 450 AC, antes de Cristo. Né? Eu já estou na 10ª encarnação, tá? Por isso que eu já aviso aqui. Em 450 a.C., dois filósofos gregos, um deles chamado Leucipo e Demócrito, são os dois, o Leucipo e o Demócrito. Foram esses dois filósofos que usaram a palavra átomo pela primeira vez. Por quê? Eles pensando, eles são filósofos. Os filósofos trabalham só com os pensamentos. Então eles começaram a raciocinar da seguinte maneira: eles começaram a dividir a matéria em partículas, em partes cada vez o quê? Menores. Eles foram dividindo o átomo, foram dividindo, até chegaram numa partícula tão pequena, mas tão pequena, que eles não conseguiam mais o quê? Dividir. Então, a esta partícula infinitamente pequena, segundo eles, que não podia ser dividida, foi aí que eles usaram o termo o quê? Aí surgiu a palavra átomo. O A significa não. E tomo significa o quê? Parte. Aquilo que não tem o quê? Parte. Se ela não tem parte, ela não pode ser o quê? Dividida. É aí que surgiu a palavra átomo. Então, a primeira ideia que se tem sobre o átomo é uma ideia filosófica. Nada em termos científicos, só ideias, pensamentos filosóficos. E essa ideia filosófica sobre o átomo permaneceu durante alguns séculos. É isso? A primeira ideia científica, a primeira teoria sobre o átomo, baseado em experiências, surgiu por volta de 1808. Aqui tem a primeira ideia científica sobre o átomo. E quem deu essa ideia foi J. Dalton. Simplesmente Dalton. Dalton realizando algumas experiências, reagindo às diferentes substâncias que existiam na época, é isso? Ele conclui o seguinte: para Dalton, o átomo, mantém-se o átomo, então ele fala que o átomo é uma partícula, segundo ele, esférica, sólida, compacta e mantinha essa ideia de ela seria o quê? Essa minúscula partícula seria indivisível. Então, esta era a ideia que Dalton tinha sobre o átomo. Ele era esférico, sólida, compacta e indivisível. Foi quando ele sugeriu o seguinte: para ele, na cabeça de Dalton, o átomo seria como uma bola de bilhar. A gente chama mais bola do que de snooker, não é isso? É mais conhecido como bola de snooker, guardadas as devidas proporções. O átomo seria como uma bola de snooker, mas infinitamente o que? Pequena. Tão pequena que ninguém consegue ver o átomo. Ele não pode, eu posso provar a existência, mas não posso vê-lo. Então ele seria esférico, como uma bola. Então, para ele, para Dalton, todos os elementos, todo mundo era formado por pequenas esferas sólidas, compactas, indivisíveis. Então, essa foi a primeira ideia científica sobre o átomo. Foi Dalton. De 1808, permanece durante algumas décadas, o átomo sofre a primeira transformação dele, científica também. De 1808, nós vamos lá para 1897. Uma outra equipe de cientistas, liderados por um químico chamado Thomson,
Thomson, isso, M antes do S, isso não é português, isso é inglês, né? Então pode, português não pode. Então Thomson faz o seguinte, ele e a equipe dele começa a realizar algumas experiências. Como eu falei, eu não posso ver, mas posso provar. Eu provo experimentalmente. Então foi isso que Thomson fez. Qual é a experiência que Thomson realiza? Ele e a sua equipe trabalham com os gases, dando descarga elétrica em gases, ionizando os gases. Minto, não é como era antigamente. Essa já não é mais, que essas são lâmpadas o quê? De LED, naquelas outras lâmpadas compridas, lembra? Essa daqui embaixo, né? Também não é, essa também é LED. Se disfarça. É que é mais moderno, né? É o século, né? Século XIX, estamos lá atrás. Então seria como aquelas lâmpadas, são ampolas de Crookes, que eles chamavam ampola de Crookes, que ele dava descarga elétrica em gases. Importante isso. Ao ionizar esses gases, Thomson, é aí que me interessa, descobre a primeira partícula atômica. Então, a primeira partícula atômica que foi descoberta foi Thomson. Primeira partícula. A primeira partícula atômica foram os elétrons. Foram 11 elétrons, partículas de carga o quê? Negativa. Então quem descobre os elétrons é Thomson. Com a descoberta dos elétrons e com as experiências realizadas pela sua equipe, ele sugere um novo modelo para o átomo. Da ideia de Thomson e a equipe dele, ele diz assim, o átomo seria, ele mantém, ele seria esférico, indivisível, só que para a cabeça dele e da equipe dele, o átomo não seria como o Dalton. Para ele, o átomo seria semelhante, ó que gostoso, um pudim de passas. Já comeram pudim de passas? Também em casa não dá tempo, quando chego já comeram tudo. Não é isso, ó? Pudim de passas, então, segundo ele, seria assim, ó. Ele seria esférico, né, ó. E esse pudim, na cabeça dele, seria carregado, estaria recheado de quem? De elétrons, que são as partículas o que? Negativas. Mas ele sabia também o seguinte, que o átomo não pode só ter cargas negativas, porque cargas em mesmos sinais, o que acontece? Se repelem. Como o Dalton já realizou e fazia as combinações entre os diferentes átomos, então não podia ter carga negativa. Então ele disse que o átomo seria esse pudim recheado de cargas negativas, que eram quem? Os elétrons. Mas para manter isso em equilíbrio, teria que também cargas o quê? Positivas. Então, como eu falei, para ele seria como um pudim de passas. Recheado de cargas positivas e cargas o quê? Negativas. Então, aí é que Thomson, é nele que aparece o conceito de carga elétrica para o átomo. O átomo é formado por cargas elétricas negativas, que seria quem? Os elétrons. E cargas positivas, que ele não sabia que era. Então, esse ficou o modelo de Thomson. E esse modelo resistiu por pouco tempo. Por quê? Aí vai ter a grande virada sobre o átomo. De 1897, 1998, quando ele, né, nesse ano aí que ele dá o modelo dele, que sugere, fala que é o pudim de passas, vai haver a grande evolução. Daqui, pula para quando? No início do século XX, em 1911. Uma outra equipe de cientistas químicos, agora liderada por Rutherford, realiza um outro tipo de experiência.
Thomson trabalhou com descarga elétrica o que em gases. Descobre quem? Os elétrons. Rutherford, a equipe dele, trabalha com o quê? Com partículas alfas. Eles começam a bombardear lâminas de ouro com partículas alfas, partículas carregadas positivamente. Ao fazer essa experiência, então ele faz isso no laboratório dele, várias vezes. Então ele começa a bombardear essas lâminas metálicas com partículas o quê? Alfa. É quando ele conclui o seguinte, que para ele e para a sua equipe, o átomo não é uma partícula indivisível. Mentira. O átomo se divide em duas o quê? Partes distintas. Ele provou isso experimentalmente. O átomo é formado por uma parte central densa, a que ele deu o nome do que? De núcleo. E é no núcleo que se encontram as cargas o que? Positivas. Tanto é que 4 anos depois, por volta de 1915, ele consegue, junto com a equipe dele, provar a existência dessas cargas positivas. É quando ele dá o nome a essas cargas o quê? Vocês sabem. Que cargas são essas? Os prótons. As partículas de carga o quê? Positiva. Então, quem provou a existência do próton foi a equipe o quê? De Rutherford. Então, para ele, o átomo teria uma parte central, infinitamente o quê? Pequena, mas maciça, contendo lá dentro quem? Os prótons. E uma parte periférica, a que ele chamou de eletrosfera. O nome exagerou. Eletrosfera por quê? Aí dentro que ficaria quem? Os elétrons, isso. Na eletrosfera estaria quem? Os elétrons. Isso por volta de 1915, mais ou menos. Aí depois de alguns anos, por volta de 1932, uma outra equipe de cientistas, agora liderada por Chadwick, isso em 1932. O nome do químico era Chadwick. Chadwick descobre, prova experimentalmente a existência de uma outra partícula no núcleo, sem carga elétrica. Tanto é que por não ter carga, ele chamou ela do que? De isto, os nêutrons. Os nêutrons, sem carga elétrica, os elétrons negativos. Então, em 1932, nós completamos, então, ficou completa o átomo. Esse átomo, para efeito de didaticamente falando, ele é formado basicamente por 3 partículas fundamentais. Então, o átomo se constitui por 3 partículas fundamentais. Quais são essas 3 partículas? Os prótons, os nêutrons e quem? Os elétrons. Prótons positivos, elétrons o quê? Negativos, e os nêutrons sem carga o quê? Elétrica.